Então hoje a gente vai falar assim, nosso conteúdo vai ser maravilhoso. Falando assim, é tão engraçado que parece que às vezes existe um cérebro que comanda o nosso cérebro. É porque de tão impressionante que é a potência desse computador que a gente tem dentro da cabeça. Né? Não é a intensidade, né, que vai te levar à constância. Então, muito bem, enviando o convite para o Samuel. Ele já está entrando. Gente, olha, Samuel, ele é fantástico. Então, hoje a gente vai falar assim, nosso conteúdo vai ser maravilhoso. Oi, Samuel! Boa noite, tudo bem, Márcia? É um prazer estar aqui com vocês. Tudo! Nossa, eu falei assim, que bom, né? Esse nosso momento, essa nossa troca de experiência. Eu já quero começar te agradecendo por ter topado, por ter aceitado o convite. Eu sei que a sua rotina no Supera aí é bem corrida e você, né, tirou esse tempo para a gente estar aqui conversando. Então, brigadão mesmo, tá? Não, eu que agradeço por ter pensado, né, e me convidado. É uma honra estar aqui com vocês. E assim, a gente já sabe, conhece muito do nosso produto, né? A gente fala muito do Supera, a gente é apaixonado realmente por aquilo que a gente proporciona, mas é muito importante a gente falar e levar isso a mais pessoas também de uma forma didática, interativa e comentar também sobre esses pontos que a gente vai trazer aqui hoje. Então, eu também agradeço muito pelo convite, viu, Márcia? Né? Então, gente, para quem não me conhece, eu sou Márcia, tá? Me chamo Márcia de Souza Paludo. Eu sou franqueada do Supera aqui em Sapezal há 6 anos. É minha paixão estar aqui no Supera, compartilhar os benefícios do Supera, transformar a vida, porque, né, no Supera a gente transforma a vida. Eu sou casada, eu tenho 2 lindas filhas maravilhosas, que é a razão da minha, né, eu falo que é o meu peito que bate, né, fora e que assim me inspira diariamente aqui dentro do Supera. Hoje mesmo, antes de iniciar a live, eu até fiz um post no meu Instagram, depois vocês dão uma olhadinha lá, que ficou bem legal, porque eu tava olhando os troféus, sabe, que a gente recebeu nossa unidade nas convenções. E bem do lado está o meu livro, e nem foi assim proposital, tá? O livro que, né, que eu trouxe muito conteúdo para a gente estar falando dele, que é Não é Milagre, do Joel J. E aí, assim, nossa, eu falei, nossa, como que, né, deu certo esse troféu aqui e esse tema não é milagre, porque realmente não é milagre, realmente é resultado bem um pouco do que a gente vai estar falando, né? É você não esperar o amanhã, é você dar o passo, né? Logo no início. E é sobre isso que a gente vai falar. Quero dizer para vocês, né, gente, que olha, o nosso cérebro, ele é comandado, né, pelas nossas escolhas. Nós comandamos as nossas escolhas. Então, se ele está cansado, se o nosso cérebro está ansioso, se ele está desorganizado, isso significa que as nossas decisões também estarão desorganizadas, né? Por quê? Porque a gente é movida por ele, né, Samuel? Não, totalmente, totalmente. E essa centralidade do nosso cérebro, é a tomada de decisão para tudo, né? Que a gente precisa fazer. Então, todas as decisões que a gente toma, que a gente precisa ter essa centralidade emocional, né? Então, o nosso cérebro, uma coisa que eu falo ainda, mas falava bastante quando eu estava atuando ali, trabalhando dentro de uma das unidades do Supera também, é isso aqui, o cérebro comanda tudo, né? Então, se a gente acha que, poxa, ah, não, hoje eu não acordei muito bem, isso, aquilo, né? A gente já acha que, ah, não, foi porque aconteceu alguma coisa,
às vezes é um ponto emocional ou algo que já vinha remoendo, então ele tem esse poder central. E eu até brincava nos meus atendimentos, Márcia, que eu brincava muito com os alunos lá na unidade, falando assim, é tão engraçado que parece que às vezes existe um cérebro que comanda o nosso cérebro. É porque de tão impressionante que é a potência desse computador que a gente tem dentro da cabeça. É, né? E olha só como que ele traz, né, para nós a questão assim da nossa rotina no nosso dia a dia, né? Por exemplo, nós não mudamos os nossos comportamentos, os nossos resultados com grandes ações, com grandes planejamentos, mas sim com aquilo que nós fazemos diariamente. São o que? Os nossos mini hábitos. Então, se você tem, né, cria o mini hábito e todos os dias você coloca ele em prática, automaticamente o seu cérebro ele vai assimilar e vai trazer resultados para você. Claro que aí entra o que? Aquela questão do treino que a gente precisa ter no nosso dia a dia, né? Então, os mini hábitos, eles são criados realmente para trazer aí esse resultado, né, pra gente. E aí, assim, eu vou trazer um exemplo aqui que é até simples, mas é o quê? O café e o açúcar, né? O que que acontece? Eu, durante muito tempo, eu, trazendo um pouquinho aqui da minha história também, de quem que é o Christian Samuel, eu sou natural de Belo Horizonte e eu me mudei para São José dos Campos em 2021. 2021. E aí, quando eu cheguei aqui em São José dos Campos, eu comecei a atuar numa escola de inglês, escola de idiomas. E nessa escola de idiomas tinha uma máquina de café expresso. E eu trabalhava na parte da noite, então eu chegava ali por volta de meio-dia e eu fechava a escola às 10. E aí o pessoal começou a falar muito comigo, tira o café, tira o açúcar do café, tira o açúcar do café. E eu ficava brincando, ih, gente, que isso? Esse negócio de tirar açúcar não é pra mim, não. Eu vim de Minas. Minas o café é docinho, é com rapadura, né? Só que aí eu comecei a ouvir o pessoal, e aí uma médica virou para mim e falou assim, realmente você precisa diminuir no açúcar. Eu falei, tá bom, né? Agora a médica falou, Vou parar. agora a gente escuta, né? E aí eu fui tentar ser radical. E eu tirei todo o açúcar direto. Mas, Márcia, eu- o que eu sofri, o que eu tomava, umas 6 xícaras pequenas de café ao longo do expediente, eu passei a tomar uma, porque eu tinha que tomar, eu colocava, esperava esfriar um pouquinho e tomava direto, nem para sentir o gosto. Eu não durei assim uma semana. Aí eu voltei para o açúcar de novo. Até eu chegar ao momento que eu virei e falei assim: se eu continuar dessa forma, eu não vou diminuir o açúcar que a médica pediu, eu vou continuar tomando com açúcar do mesmo jeito e eu não vou conseguir isso nunca. Por quê? E aí tem uma frase que eu já ouvi e que eu guardo isso assim no fundo do meu coração. Não é a intensidade que leva à constância, mas é a constância que leva à intensidade. Então, não adiantava nada eu diminuir aquela quantidade que eu tomava para tomar um copinho só, se eu não ia estar aproveitando aquilo. E aí eu estou fazendo agora um paralelo com outras coisas da vida. Vamos trazer aqui a academia. Não adianta nada eu ir para a academia uma vez na semana, fazer um treino de 3, 4 horas e o resto da semana eu ficar só no hambúrguer. E Bom, aí a gente traz aqui o tema do livro, não é milagre. não é milagre. Exatamente. Então tem muito esses mini hábitos que você falou, é muito real. A gente precisa ir introduzindo de uma certa forma, bem devagar na nossa rotina, na nossa vida, para que isso seja notório, até que realmente cria-se um hábito real, né? E a E gente precisa ter essa fluidez. E aí, quando você começa a fazer, né, Samuel, eu vejo assim que
se proporcionando a esses mini hábitos, você começa a ter mais flexibilidade cognitiva. Pegando esse gatilho que você trouxe, falando da atividade física, né? Então, assim, quando eu comecei a trabalhar essa questão do mini hábito, eu parei de ter aquela cobrança, aquela autocobrança de que eu teria que ir na academia todos os dias e fazer, tipo assim, a 1 hora dos exercícios físicos. Então, por exemplo, naquele dia que eu não conseguia ir na academia, eu ficava com aquela sensação assim, nossa, mas eu não fiz hoje. Aí, o que acontece? No outro dia, você também já não tem vontade de ir. Então você termina não tendo a constância no que você faz. E aí, a partir do momento que eu comecei a trabalhar os mini hábitos, eu trouxe a seguinte informação. Tá, eu vou na academia 3 vezes por semana. No dia que eu não conseguir ir na academia, eu vou exercitar o meu corpo de alguma forma. Ou eu vou fazer em casa, ou eu vou fazer uma caminhada, ou eu vou, tipo assim, aproveitar até, por exemplo, o momento com as minhas filhas, por exemplo, que tá nadando, aprendendo a nadar. Então, esse dia vai ser corrido, então eu vou para a piscina com ela e vou fazer a atividade física, mas durante a semana eu vou mandar essa informação para o meu cérebro de que ele está exercitando, de que ele está fazendo a atividade física. Porque aquilo que você trouxe no início, né? Não é a intensidade, né? Que vai te levar à constância. Então, quando você coloca isso no mini hábito, você consegue ter resultado, você consegue ter aquela sensação de dever cumprido, e é fantástico que o seu corpo ele vai reagindo a isso, entendeu? Naquele dia, tipo assim, por exemplo, que eu vejo está muito corrido, hoje eu não consigo ir na academia. Automaticamente já tem, mas tem o horário do almoço, então eu posso treinar em casa, eu posso pular uma corda, 15 minutos pulando corda, ou fazendo as atividades da academia mais em casa mesmo, entendeu? Então, assim, o seu cérebro, ele busca a informação, mas por quê? Por causa da repetição diariamente, né? Exatamente, exatamente. E isso acaba levando a gente, né, a pensar uma coisa que eu sempre comento muito em todos os times que eu já passei, em todas as equipes, essa questão da constância, sabe? Qual que é a nossa ideia principal? É que a constância, ela é algo linear, né? Que ela é algo 100%, que hoje eu dei meu 100%, amanhã é 100% e vai continuando, e vai se mantendo. A constância, ela entra exatamente no conceito do que melhor o feito do que o perfeito. Então, se na academia, por exemplo, igual você falou, a questão de atividade física, hoje eu dei o meu 100%, eu fiz cardio, eu fiz a musculação, eu fiz todos os exercícios certinhos. Amanhã não vai dar para eu ir 100%, mas eu posso pular uma corda, eu posso ter esses 15 minutinhos. Então, nesse caso, foi melhor o feito do que o perfeito. E isso bate muito nessa questão da constância. Então, é muito importante a gente enviar essas informações para o nosso cérebro, né? Para a gente precisa que reeducá-lo todos os dias para que isso possa continuar de uma forma de uma forma com altos e baixos, mas que traga essa constância para a gente. E aí, então, né, eu já trago aqui uma reflexão aí para, né, para quem está aí nos ouvindo e para quem também vai assistir essa live, esse bate-papo depois. Né? Pensando nisso, o que você tem aí no seu planejamento para 2026? Você já pode criar o que? Uma visualização. Você já pode fazer um painel com fotos, com recorte do que você quer para 2026, para você já ir mandando essa informação aí para o seu cérebro, né? Para não chegar lá em janeiro e você começar a dar ainda esse primeiro passo, mas já ter começado agora em 2025 ainda. Quando nós chegarmos lá em 2026, você já vai estar colhendo fruto da sua ação de hoje, né? O primeiro passo. Por quê? De tudo que a gente faz, a gente precisa ter o quê? A iniciativa. E a iniciativa, ela vai partir de nós.
Então é a gente que tem que ter essa tomada de decisão. Opa, eu vou dar o primeiro passo agora. Como, por exemplo, eu vejo muito, tá, gente? E eu tenho certeza que vocês também já fizeram isso. Tá chegando dezembro, aí você pensa assim: nossa, o ano que vem vou começar aquele regime. Ai, o ano que vem eu vou me matar, eu já vou iniciar na academia. Ai, o ano que vem eu vou começar a ler aquele livro. Entendeu? Então não precisa esperar o ano que vem para começar a leitura de um livro. Não precisa esperar o ano que vem para iniciar a academia. E nem precisa esperar o ano que vem para fazer, né, ali a sua dieta ali, né? É o seu regime, a consulta com a nutricionista. Não precisa esperar o ano que vem para começar a cuidar da sua saúde mental, treinar o seu cérebro, né? Treinar aí as habilidades que vai potencializar as suas decisões, né? O seu resultado em 2026. Então vocês podem iniciar isso agora. Eu garanto para vocês, aquilo que vocês iniciar agora, com foco, com determinação, né, com propósito, quando for em janeiro, você vai olhar para você e vai falar: que bom que eu dei o primeiro passo em dezembro. Eu já tenho aqui, por exemplo, 25 dias, eu já tenho 30 dias que eu iniciei, entendeu? Você já mandou essa informação aí para o seu cérebro, você já mostrou para a sua equipe, quem é líder aí, quem trabalha, né, com pessoas, já mostrou para a sua equipe que você deu o primeiro passo. Então é o quê? O exemplo. Você já mostrou aí para o seu filho, para sua filha, para sua mãe, para o seu pai, que você deu o primeiro passo. E com isso você vai motivar aquelas pessoas também que estão ao seu lado a dar o primeiro passo. Então comece hoje que você não vai se arrepender. E é E aquilo também, né, Márcia? Quando chegar no ano que vem, você vai querer ter começado hoje. Amanhã você vai querer ter começado hoje. Então é muito isso. Faz é muito bem. sentido. E aí existe também, né, o Samuel, quando você fala desse começar, existe um erro que as pessoas, né, que assim, quase 90% das pessoas têm ele, que é o que? A procrastinação aí, né? Procrastinar. E assim, vocês sabem, gente, que a procrastinação, ela não é preguiça. Procrastinar é o que? O seu cérebro que não quer sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto é algo desafiador. Então, por isso que sempre que você tem algo a fazer, você fica: ai, nossa, vou deixar para amanhã. Porque quando você sai da zona de conforto, você precisa pensar. Quando você começa a pensar, isso consome energia, por quê? Porque você está exercitando um músculo aí do seu cérebro que não está acostumado, né, a fazer esse exercício. Então, no início, isso vai gerar desafio. Então, a tendência que tem é você sempre deixar para o amanhã. E aí, quando você deixa as coisas para o amanhã, né, nessa questão de procrastinar, o que que isso causa? Isso vai te causar ansiedade, vai te causar agonia. Ao invés de você fazer aquele trabalho, por exemplo, aquele relatório, aonde você consegue fazer uma revisão, consegue melhorar ele um pouco mais, você não vai ter esse tempo. Então, isso vai te causar, na realidade, um certo desconforto. Você não terá uma qualidade de sono, porque se você deixou para fazer algo em cima da hora, você não vai dormir bem à noite. E se você não dorme bem, no outro dia você não tem uma produtividade de excelência, porque o sono, ele é um dos fatores de suma importância, né, para nossa saúde mental. Então, olha quantas coisas que você consegue melhorar aí na sua vida trabalhando essa questão da procrastinação, saindo da zona de conforto e se desafiando, né, Samuel? Não, isso é muito, muito real, tá? E aí aquela questão, você até comentou do livro. Poxa,
já é dezembro, eu vou começar a ler um livro agora. E aí você toma coragem, vira e fala assim, não, eu vou ler o livro. E aí você pega o livro. Inclusive, eu estou com o que eu estou lendo aqui do lado também. Você pega o livro, você abre o livro. Opa, até pulou um papel aqui. Você abre o livro. E aí você começa a ler o livro. Só que isso do nosso cérebro, ele não querer sair da zona de conforto, é tão real, que quando você começa a ler o livro e a sua atenção não está totalmente centralizada ali, o que que acontece? O nosso cérebro involuntariamente começa a enviar alguns sinais de distração. Por isso que eu falo, gente, o nosso cérebro ele é fascinante, ele é curioso e é fascinante, porque ele consegue ter esses, como que eu posso dizer? Eu falava muito isso quando eu estava na unidade, essa válvula de escape. Ele tem esse senso dessa válvula de escape. Comigo, assim, acontece muito. Então, para eu ler, eu tenho que realmente estar muito concentrado. Eu tenho real essa dificuldade. O Supera até me ajuda muito nisso. Porque eu começo a ler. E aí vem aquele pensamento, gente, eu paguei tal conta? Nossa, amanhã eu tenho que fazer isso, aquilo, aquilo outro. E aí a gente começa a viajar, e aí quando eu volto aqui, gente, o que que eu estava lendo mesmo? Onde que eu parei? Isso é algo, né, não puxando aí pro lado do Supera, mas é algo que é treinável. Né? E aí, Márcia, até uma reflexão bem legal de trazer aqui sobre essa questão da procrastinação é que quando a gente se permite ficar na procrastinação, a gente fica sempre à beira da margem. É, Né? O que que eu quero dizer com isso? Se eu tenho aqui a margem desse livro e eu estou aqui em cima, eu tenho um deadline para trabalhar. Né? Eu tenho um deadline para entregar tal relatório, eu tenho uma data limite para entregar essa tarefa. E eu tenho toda essa margem aqui. O que a procrastinação ela faz com a gente? Ela deixa a gente chegar aqui na ponta. E se a gente não consegue fazer, igual a Márcia falou, vem a ansiedade, vem a agonia, vem o sentimento de incapacidade. Então, olha só, o tanto de coisas que podem acarretar por uma decisão que a gente deixa de tomar, né, de vencer essa procrastinação, e que é treinável. Então, é, puxando um pouquinho agora para o Supera, a gente fala muito sobre isso, sobre treinar o seu cérebro. Então, é você treinar o seu cérebro a ter esse autocontrole, a ter essa autonomia para vencer essa procrastinação, não é, Márcia? ou com certeza. E assim, é visível os resultados, porque você consegue ver, que, por exemplo, quem faz supera e quem não faz. Principalmente, vamos se dizer, fazendo uma avaliação com quem, a pessoa que faz o supera com ela mesma. O antes e o depois. Né? Então, assim, porque você começa a ter os mini hábitos, você começa a ter, porque você precisa ter o mini hábito para você treinar, fazer um ábaco, para fazer o exercício cognitivo, né? Até o mini hábito para você se socializar, porque hoje em dia a socialização está muito na questão de rede social, só nas redes sociais, mas você tem ali aquele grupo que está focado realmente no estudo, né, em desenvolver ali né, o seu aprendizado. Então, assim, você consegue ver assim, é nítido você observa o avanço da pessoa quando ela está disposta, né, a esse treino. E aí, às vezes, né, Samuel, eu escuto assim a pessoa pensar assim, nossa, mas e agora? O que, que eu vou fazer então para me mudar? Qual que é o segredo? Tem uma bolinha de cristal? Não, não tem uma bolinha de cristal. Não tem, não existe a bolinha de cristal. Quem dera se tivesse. Ai, meu Deus do céu. Gente, eu vou falar, ó, o meu livro tá aqui. Eu fiquei tão apaixonada por esse livro, Samuel, você não tem noção. Né, que assim, ó, até assim, ó, que assim, realmente não é milagre,
E são as coisas do nosso dia a dia. É você fazer o básico bem feito. Né? Então, Supera traz isso pra gente nos nossos treinamentos, nas nossas, né? E assim, quando você vê realmente, gente, fazer o básico bem feito. O que é isso? Ações simples, mais constância. Se eu tenho as ações minhas do meu dia a dia e constância naquilo que eu faço, eu vou ter resultado. Isso significa que é o quê? A neuroplasticidade. A ciência traz isso para nós, né? Então, mas o que é essa neuroplasticidade? Né? O cérebro que se transforma pelo uso. Então, você usa o seu cérebro, você desafia ele e ele se transforma, ele aprende. Então, são pequenas, né, ações diárias que vai levar você a ter aí um autocontrole, ter foco, vai melhorar aí a sua tomada de decisão. E quando a gente fala da questão da leitura, gente, quando eu mergulhei nesse mundo de ler, Samuel, eu sempre ficava assim, nossa, mas eu tenho que ler, por exemplo, 3, 4, 5 páginas, né? Eu vou dar conta de ler um livro, eu pensava bem isso, entendeu? E aí que eu fui aprender, que realmente também isso é um aprender. Não, Márcia, se você ler ali 10 minutos por dia, você vai ter resultado. Você precisa ter o quê? Esse mini hábito da leitura. Você precisa mandar para você essa informação. Isso quer dizer que é investir na minha saúde mental, é investir no meu profissional, né? Porque quanto mais eu leio, eu vou interpretar, eu vou aprender. Eu até fiz, gente, eu deixo aqui também para vocês começar hoje. Eu comprei, né, um caderno. Claro que vocês vão precisar comprar amanhã, né? Eu comprei um caderno e esse caderno eu coloquei como o meu caderno de aprendizado. Então, eu faço a leitura do livro, da página em que eu li, e aí eu escrevo, por exemplo, a parte do livro que me chamou a atenção. Eu escrevo a parte do livro, a página, e em seguida eu vou lá e já escrevo o que eu aprendi e o que eu vou colocar em prática com aquela leitura. Então, o que é dessa leitura que eu posso transformar aqui em mini hábito? Para que eu possa realmente ter resultado, para não ser uma leitura simplesmente por ler, entendeu? Mas para gerar um aprendizado. Então, essa aí é mais uma, né, sugestão para você estar fazendo. Isso traz muito resultado. Tanto que hoje, estudando para live, meu caderninho tá até aqui, gente, ó, tá aqui, ó, bonitinho meu caderno, ó, tá? Ó, para vocês verem. Tô mostrando para vocês, que é para vocês verem que realmente eu tô fazendo, tá? Senão você fala, será que ela tá fazendo mesmo? Ó, olha para vocês verem, ó, tudo cheio de anotação. E aí, estudando para a live hoje, eu fui buscar o meu caderno. Tá, mas o que eu aprendi com esse conteúdo que eu quero falar? Que é da Márcia mesmo, entendeu? Então, isso assim é muito legal você usar essa sugestão aí no seu dia a dia, tá? E aí eu tenho também a outra sugestão, é assim, ó, é um mapa, tá vendo? Com os dias de leitura. E aí aqui eu trabalho o quê? As mini meta para mim conseguir fazer a leitura. Então, 10 minutos por dia, o que eu consigo ler com 10 minutos por dia? Esses 10 minutos eu posso ler no período da manhã, quando eu acordo. Então, ao invés de você acordar e pegar o celular, pega o livro, 10 minutinhos. Você fez a leitura, então você, assim, não começou o seu dia nessa questão de energia ali com o celular, né? Sabendo o que é que está acontecendo lá fora. Não. Eu inicio o dia cuidando daquilo que é mais importante. E o que é mais importante? Você. Você é o mais importante. Então você precisa estar bem desde o primeiro momento do seu dia. E então você mandando essa informação, isso te traz muito resultado. Você já está mais animada, você já está pensando em coisas diferentes logo no início do dia. Você já saiu na frente daquela pessoa que levantou o dia pegando o celular para olhar o WhatsApp, né? Porque você já mandou informação, já cuidou daquilo que é mais importante para você. Então fica aí essa dica aí também. Outra, por exemplo, se você conversar
E é o que a gente precisa. Durante o dia, busque pessoas. Se você trabalha com venda, converse com pessoas que trabalham com vendas também. Por quê? Porque isso vai ajudar você a pensar em alcançar os seus resultados. Então, se eu converso com pessoas que vendem, você também vai ter o mesmo foco. Isso vai ajudar você a bater as suas metas. E quando eu digo meta, eu falo assim, a gente bater aquela meta saudável, né? Para você falar assim, nossa, final do mês minha meta está batida e eu tô tranquila. Entra o que é a questão da procrastinação, né, Samuel? Lembra que nós falamos agora há pouco? Se eu me planejo, se eu saio da zona de conforto, no final do mês eu tô tranquila, né? Então, assim, eu sei que eu fiz tudo que eu precisava ter feito e meu resultado, ele vem de acordo com as ações que eu faço, né? Então, tá aí, assim, olha quantas ideias que a gente tá trazendo aí para você começar já de imediato aí nos seus planejamentos para você, né? E aí é até interessante, Márcia, recentemente eu fui confrontado com uma informação com um colega de trabalho que ele virou para mim e falou assim: abre o seu celular, vai lá nas configurações e tem a parte de saúde e bem-estar. E essa parte de saúde e bem-estar te mostra quanto tempo você passa diariamente no celular. Lógico, tem pessoas que trabalham com o celular o tempo todo. Em alguns momentos em algumas situações isso é até aceitável. Mas e o seu tempo de lazer? Quanto tempo você passa ativamente no celular, rolando tela no Instagram? Tempo esse que com 10 minutos, e eu fiz até um plano de leitura, tá, Márcia, porque eu tenho uma meta para terminar esse livro que eu estou lendo, a minha meta é até o dia 15 de dezembro. A minha meta deu exatamente 10 minutos por dia, até o dia Olha, 15 de dezembro. Então, assim, não precisa ser muito. Não é, de novo, não é a intensidade. Eu não preciso pegar um livro e ficar com ele 3 horas direto. Lógico que existem livros que nos levam a isso, né? Eu tenho eu posso falar que eu já li livros de 300, 400 páginas em 2 dias. Mas por quê? Foi um livro que me envolveu completamente, a história me encantou e me instigou a curiosidade. Eu fiquei assim, meu Deus, eu não posso ficar sem saber o que vai acontecer nessa história. Existem esses casos, né? Só que aí eu conto essa experiência e aí eu lembro que isso foi o quê? Há uns bons anos atrás. E a gente tem a tendência de ir perdendo esses hábitos quando a gente não. A gente fala, né, que se a gente anda de bicicleta, a gente nunca esquece, né? verdade. Aí eu fiquei uns bons anos, uns 10, 8 anos sem andar de bicicleta. Aí o meu cunhado aqui em São José tem uma bicicleta, eu falei assim, vou andar de bicicleta. A gente não esquece andar de bicicleta. Meu Deus do céu. Eu falei assim, eu acho que a gente esquece. Fala Mas por agora, quê? constatei. Falta de prática. Falta. E outra, eu trago aqui uma nova língua, uma segunda língua. Se a gente não pratica, a gente vai enferrujar, né? Então, essa ação simples, mas consistência, de novo, tem tudo a ver com isso. Se eu tivesse, nesses 10 anos, vamos lá, 2 vezes por mês, de 15 em 15 dias, eu saísse para pedalar, eu não teria enferrujado. Se no inglês, vamos lá, se eu estivesse praticando o meu inglês, eu tenho um amigo que ele é professor de inglês e ele fala muito isso. 15, eu preciso de 15 minutos do seu tempo para te ensinar inglês. Porque mais tempo do que isso, você vai falar que não tem tempo, porque a sua vida é corrida, e realmente a vida de todo mundo está corrida. Então, se a gente vira e fala assim, poxa, é igual de novo, o açúcar e o café. Você fala assim, eu vou tirar o açúcar radicalmente da minha vida. Você vai se frustrar, porque você não vai conseguir, a maioria, né, não consegue, você pode se frustrar. Isso pode gerar para você uma barreira e você não voltar a tentar aquilo novamente. Então, esses mini hábitos fazem total sentido.
Até chegar um momento que de 10 minutos de leitura a gente vai passar para o quê? Você vai passar para 20 sem nem ver que você está lendo há 20 minutos. Você vai passar para 30, para 1 hora, tranquilamente. Aí você vai construindo esses hábitos. Eu achei muito legal que você falou também, Márcia, sobre essa questão das 3 conversas, Ah, né? sim. Existem estudos que falam que nós somos o reflexo das 5 pessoas que a gente mais convive. Convive. Então, poxa, se eu trabalho com vendas, se eu trabalho com meta, eu trabalho com números, o que que eu vou procurar? O que que eu vou ir atrás? É o meu Instagram. A minha esposa brinca comigo. Ela fala assim: Nossa, seu Instagram só tem coisa de trabalho. Só tem coisa, frase motivacional, frase de vendas, dica de técnica de vendas. Porque eu preciso ser munido dessas informações. Lógico, aparece um meme uma vez ou outra, porque a gente tem que rir, a gente não é de ferro. Mas você é esse reflexo. Então, é importante a gente ter essa consciência e essa reflexão. Quem são as 5 pessoas que eu mais tenho convivido? Né? Isso tem me agregado. Poxa, Samuel, essas pessoas não têm me agregado. É para eu chutar todo mundo e nunca mais ver elas? Não. Mas é você realmente reavaliar. Poxa, aquela tal pessoa ela é uma inspiração para mim. A Márcia, ela é uma inspiração para mim como empresária, uma inspiração como profissional. Poxa, o que que eu posso fazer para me aproximar dessa pessoa? Eu vou consumir o conteúdo dela no Instagram, eu vou ver se ela tem algum tipo de conteúdo para você se munir dessas informações, tá? E aí, assim, trazendo de novo tudo isso para o Supera, é impressionante tudo isso, né? Quando a gente fala de neuroplasticidade, a neuroplasticidade, ela joga por terra totalmente a teoria da Gabriela, né? Com certeza vocês já ouviram a música Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela. Mas eu falo muito isso com o pessoal da minha equipe, o pessoal lá do trabalho, dentro da minha família, porque, gente, não existe essa história de que eu faço essa coisa de um jeito e eu não vou mudar. É saudável essas mudanças. A neuroplasticidade é esse conceito. É o conceito de que o nosso cérebro ele é modificável. Ele vai criando novas estruturas e novas conexões neurais. Então, assim, sensacional, sensacional. Ó, eu falo para você, eu não li esse livro ainda, mas ele já vai ir pro meu carrinho da Amazon assim que a gente sair aqui dessa live, viu? Porque eu tô Vai. achando sensacional. E não, você não vai se arrepender. Tem esse, e né, é assim, em outros momentos, nós também vou trazer alguns outros livros, né, para a gente né, fazer as lives, essas conversas com base nas leituras. Mas assim, assim, é surreal. Muito bom mesmo. E eu quero só trazer um outro ponto que eu lembrei hoje, tá? Se incentive nessa questão da leitura com amigos, com pessoas que você gosta de ter perto, se incentive. Marca um café com essa pessoa para você trocar sobre esse livro, para você trocar sobre essa ideia, para você conversar sobre essa reflexão, porque a nossa vida é corrida, gente. Hoje em dia a gente passa no Instagram, a gente é bombardeado de informações a todo momento. Todo momento aparece alguém querendo vender alguma coisa, aparece alguém querendo, né, te proporcionar uma coisa diferente. Então vira para aquele colega de trabalho, vira e fala assim, Márcia, vamos marcar um café para a gente falar de tal livro. Vou pegar o livro aqui do Joel J. Vamos marcar um café. E aí, Por que que eu falei que eu tenho uma meta para ler esse livro que eu estou lendo? Porque eu peguei um amigo meu, e a gente virou e falou assim, ó, a gente vai marcar um café. Ele até brincou e eu gostei do nome. Um café e um insight. Olha Eu que falei assim, massa. nossa, parece nome de livro.
Né? Parece o nome de encontro do Clube do Livro. Eu amei, um café e um insight. Porque você consegue discutir e você não tem essa questão você tem essa questão das mini metas, né? Do mini hábito. Então, poxa, eu sei que eu tenho que terminar, que eu tenho que ler 10 minutos por dia para eu concluir até essa data, para eu ter esse café e um insight com aquele amigo. Então, trace estratégias para você munir o seu cérebro a vencer essa procrastinação. E aí, Samuel, quando você traz esse compromisso que você fez com seu amigo, o que que você fez? Você fez um compromisso social, né? O que que é o compromisso social? Você compartilhou aí, né? Você e o seu colega. Então, como você tem esse compromisso com ele, você vai fazer os 10 minutos de leitura para no dia do café você estar, né, com ali com o conteúdo para conversar com ele. Então você já traz aí um outro insight, uma outra sugestão também para você colocar aí no seu dia a dia. Faça compromisso social. E compromisso social é isso, né? Não é só o compromisso da gente sair, né? Ai, vamos ali tomar uma geladinha. Não, não, vamos fazer um compromisso social, a leitura de um livro. Ai, depois da leitura desse livro, a gente vai tomar um café ou vamos fazer um bate-papo igual eu e o Samuel estamos fazendo? Né? Por exemplo, gente, Samuel está lá em São José dos Campos, eu estou em Sapezal. E isso não nos impede de trocar ideias, sugestões, de estudar e falar sobre o que nós estudamos e colocar em prática no nosso dia a dia, né? Então, aí, mais um exemplo, mais uma sugestão para vocês. E aí, assim, eu falei, o Samuel, no início da live, que a gente fala muito sobre aquilo que nós estamos praticando, né? E aí, assim, não é um praticar, gente, só por praticar, mas sim, né? Vocês viram que a gente tem embasamento, né? Teórico da leitura, nós temos aqui o Supera, que, né, todas as ferramentas nossa, né, tem o embasamento aí na neurociência. Então a gente estuda muito e coloca em prática. E aí a gente vê que realmente são o que as ações simples, a constância que você faz, que você busca a transformação aí para o seu dia a dia e para quem está aí ao seu redor, né? E aí a gente traz também muito aquela questão, né, Samuel, dos exercícios de reflexão, né, que é o que? A metacognição, que é você pensar aí com seus pensamentos. E aí a gente pergunta para vocês, como está aí a sua vida? Como que você está usando o seu tempo? Como que está nas suas mini metas? Isso são perguntas que você precisa fazer para você e responder para você. Às vezes a resposta ela mexe um pouquinho, ela traz assim uma sensação, né, que tira você um pouco do conforto. E aí a gente precisa encarar essas respostas e pensar o que eu vou fazer. E aí ter a resposta novamente e ir para a ação simples. Não busque a ação assim extraordinária, porque senão a gente não vai fazer, tá? E a gente também, né, tem aí quais são os passos que você pode dar hoje? O que você pode fazer hoje? Hoje ainda, assim, terminou a live, assistir, eu preciso fazer, o que eu posso fazer hoje? Faça, talvez seja assistir um podcast de um tema legal que você goste, né? Buscar algo que faça sentido para você nesse momento, né? Então, assim, dá para iniciar ainda hoje. Né? Então, a gente tem também, assim, ó, 3 ações essenciais para você chegar ao seu objetivo. Quais são as três ações que você pode aí elencar para você atingir os seus objetivos? Não coloque muito mais do que isso, porque senão termina ficando muito desafiador para você. Então, coloque poucas, desde que você vá para a ação com esse pouco. Porque assim que você consegue ter os resultados, a sensação ela é muito boa, né? E aí isso motiva você a cada dia mais, né, Samuel? Exatamente. E aí é um pouco do que a gente fala, né, nos nossos princípios lá do Supera.
que é o desafio crescente. Então, eu preciso começar pelos 10 minutos. Poxa, Samuel, para mim ainda é um desafio eu fazer 10 minutos de leitura. Para mim ainda é um desafio eu começar a atividade física. Ó, eu vou abrir meu coração aqui e confesso que eu sou desse time da turma da atividade física, sabe, Márcia? Ah, Para mim é desafio. Eu não gosto de academia. Só que aqui no meu condomínio eu consigo fazer uma caminhada. Então, por que que o que está impedindo você de fazer isso? Poxa, é às vezes a procrastinação, às vezes é a preguiça de acordar 30 minutos mais cedo, de acordar 1 hora mais cedo. E aí, gente, esse momento de reflexão é de pensar mesmo. A primeira pergunta que a Márcia trouxe, eu trago de novo a questão do ícone lá de saúde e bem-estar que todo celular tem. Quanto tempo a gente passa nas telas? Quanto tempo por dia você passa rolando a tela do Instagram? E é pensar realmente, né? O que que eu tô, pelo que eu tô trocando, né? Hoje, o que a gente tem de mais precioso é o tempo, é o tempo. é o tempo, né? Então, a gente pensar realmente, como que eu posso começar hoje? Não vou deixar para começar no ano que vem. Eu vou começar agora. Porque, de novo, quando chegar no ano que vem, você vai querer ter começado hoje. E isso para tudo, seja para começar a estimulação cognitiva, seja para começar uma atividade física, seja para começar uma alimentação saudável. Então, essas 3 ações para a gente traçar e pensar assim, poxa, o que que eu posso fazer de diferente? Uma coisa simples, fácil, rápida, mais 3, para eu conseguir fazer. Porque aí entra uma outra coisa quando a gente alcança essa meta que a gente estipulou, essa mini meta, que é o que? O senso de conquista. Poxa, eu tracei essa meta e eu consegui alcançar. Caraca, Essa, essa é assim a sensação, é uma sensação inexplicável, né? Eu falo assim, nossa, esse mês mesmo, nossa, gente, que sensação boa é você chegar assim no dia 30. Aí, assim, nem no dia 30 nós estávamos, né? Muito antes, tá? Tipo assim, faltando uns 5 dias ainda para finalizar o mês. Eu e o Jean, assim, toda a minha equipe aqui no Super, a gente super feliz, porque a meta estava batida, a gente tinha atingido o nosso objetivo, né? E assim, melhor do que tudo, é atingir o objetivo com qualidade. Quando eu trago qualidade, é isso. Com tranquilidade, sem estresse, sem aquela pressão, né? E você saber que você atingiu o resultado. É você colocar, sabe assim, quando você chega para dormir em casa e você coloca a cabeça no travesseiro e você fala, nossa, vou dormir o sono tranquilo. Então, assim, é uma sensação inexplicável. E o melhor de tudo é você chegar em casa e você ver assim aqueles rostinhos perguntando assim: "E aí, mãe, bateu a meta?", né? E aí você vê assim, nossa, gente, como que a gente, né, que você é inspiração, como que você é exemplo. E aí assim, o sorriso deles também. E aí já crescem desde pequenininho vendo que é coisa saudável, que são o quê? As minimizações ali, né? Ações simples que levam ao resultado, tá? E assim, nós estamos quase chegando ao final da nossa live e eu quero trazer para vocês aqui, tá? Um pouco sobre, assim, eu vou trazer os 6 R's aí, tá? Para um dia perfeito aí para vocês. E também tá embasada aqui no meu livro preferido que eu li, tá? Samuel, você vai ler e depois nós vamos falar sobre ele na Convenção Supera, tá? Compromisso social agora feito aqui na live. Gente, olha só.
Né, no livro, o Joel J. ele traz para nós os 6 R's, né, aí de um dia perfeito. Começando pela respiração. A respiração é algo nosso, que nós temos mesmo, né? Então, assim, a respiração, ele ativa, ele regula aí o nosso sistema nervoso. Quando a gente tem aí, né, regula o nosso sistema nervoso, ativa a nossa área pré-frontal. Com isso, a gente vai reduzir a nossa ansiedade e nós vamos melhorar aí o que é a nossa tomada de decisão. Então, né, treine muito a respiração, deixo como dica, até por exemplo, se você tem uma reunião, né, é uma reunião aí um pouco, né, tensa, ou você está ansioso para a reunião, treine aí a respiração que você vai ter mais foco, você vai ter um autocontrole bem melhor para você estar participando aí. Ah, tá aí com a sua equipe, precisa ter uma conversa difícil? Treine a sua respiração que você também vai ter aí um ótimo resultado, tá? E aí, tem um outro ponto, o Samuel, que ele traz, que é a questão da rotina. Né? E a questão da rotina, assim, foi um outro fator muito que me pegou bastante, porque tem aquela percepção assim, o que é uma rotina e o que é uma coisa que se torna monótona. Porque às vezes as pessoas falam assim, ah, eu não dou conta de todo dia, por exemplo, lá na academia fazer aquele mesmo exercício, né? Porque termina trazendo uma questão de uma monotonia ali, gente, né? Mas, por exemplo, rotina é aquilo que a gente faz que precisa ser feito diariamente, que nos traz resultado, né? A monotonia, o que ela faz? Ela suga a gente, ela deixa a gente cansada. Então, ela não traz resultado. Nós não temos produtividade naquela coisa com pura, né, que seja uma coisa monótona. Então, por exemplo, quando você, na questão da rotina, não é que você tem que fazer tudo no mesmo horário. Então, eu faço exercício físico. Meu horário é às 7 da manhã. Eu não consegui às 7 da manhã, mas eu consegui ir na academia às 16, às 17 ou às 18. Eu fiz a minha rotina durante o dia, entendeu? Eu fui na academia, né? Ah, eu tomo pouca água, né? Coloca na sua rotina, toma mais água de manhã ou no período da tarde. Então é assim, não é que você tem a rotina, você não tem que fazer tudo no mesmo horário, exato. Porque quando você tem que fazer essa questão tudo no mesmo horário, isso se torna uma coisa muito monótona. Então isso você termina se desanimando. Agora, quando você coloca e tem que ser feita durante o dia isso aqui, e eu tenho uma flexibilidade com essa mudança, aí sim, o que eu não posso ter também é aquela coisa muito engessada, que eu não tenho uma flexibilidade. E isso nossos treinos no Supera, ele faz com excelência, treinar a sua flexibilidade mental aí com a mudança que a gente precisa ter, né? E aí também ele traz para nós, gente, né, que é o terceiro, a questão do ritual. A questão do ritual é uma questão de um gatilho neurológico que você ativa aí no seu cérebro para avisar quando você precisa decidir alguma coisa ou fazer alguma coisa. Então você pode treinar. A técnica de respiração é um ritual que você pode fazer, né? O que você precisa é colocar ele nos seus mini hábito para você estar treinando, né? Aí a outra coisa que é fantástica é a questão do repertório. Então já diz, né, gente, o nosso repertório aí, ele nutre o nosso cérebro, ele nutre o nosso desenvolvimento. Então, é ler realmente um livro, assim, né, assistir um podcast legal, é ter aquelas conversas legal, né, que realmente tem um repertório bom, né? Então, assim, leia. Resumindo, leia. Ler é vida. Né? E a questão dos nossos relacionamentos. Samuel trouxe, tem aqui no nosso tópico do planejamento, a questão do relacionamento, né? Que as pessoas, elas nos elevam, o nosso círculo de amizade, e outros nos derrubam. Alguns relacionamentos fazem a nossa energia, nós termos uma ótima energia que nos traz aí motivação,
que a gente aprende com eles, né? E alguns, né, deixa a nossa energia lá embaixo. Então a gente precisa cuidar em que ambiente que nós queremos estar, né? O que eu quero realmente. Então entra naquela pergunta para você fazer e responder para você mesmo, tá? Lembrando que eu falo assim, né? A convivência, ela nos leva a aprender. Entra aquela questão do network que você faz, que você tem troca de aprendizado ali, trocas de ideias, e você está aberto ao novo, você está aberto aí a contribuir também com seus conhecimentos, porque quando a gente traz essa questão do repertório, gente, uma das formas da gente aprender é a gente falar, é a gente ensinar. Então, por exemplo, eu fiz a leitura do livro. Quando eu estou aqui na live, conversando com vocês, falando do livro que eu li, eu estou aprendendo muito mais. Quando, por exemplo, esse café que o Samuel vai fazer com o amigo dele, aí que ele vai assimilar muito mais o conteúdo que ele aprendeu, né? Então tem né, esses insights. E uma questão também que traz muito são a questão do que dos nossos resultados. A gente precisa aí buscar fazer uma avaliação dos nossos resultados, dos nossos planejamentos, das nossas metas. Até por quê? Porque se a gente precisar fazer um reajuste, a gente pode fazer um reajuste. Só que para eu fazer esse reajuste, eu preciso ter feito uma avaliação desse resultado, né? Eu preciso ter trabalhado aí o quê? As minhas funções executivas, que é a outra habilidade que a gente também treina aqui no Supera com Excelência, tá? Né? Então, assim, cérebro com ação simples, gente, é vida, é qualidade de vida, é qualidade de resultado, é você proporcionar para você e para as pessoas que estão ao seu redor o que você tem de melhor, que é você, né? E essa questão dos 6 R's, Márcia, é impressionante como que é o efeito cascata, né? Um vai respingando no outro. No outro. Quando eu acordo, levanto naquele dia que às vezes eu não estou muito legal, não estou muito bem, eu fecho os olhos, eu tenho aquele momento de respiração para falar assim, beleza, vamos lá, vamos começar o dia. E aí entra na questão das rotinas, porque querendo ou não, por mais dinâmico que sejam os nossos dias, nós fazemos coisas repetitivas. Então, no trabalho, eu falo com pessoas diferentes, mas às vezes pode ser o mesmo conteúdo. Posso fazer uma atividade diferente, mas às vezes é o mesmo processo. Então, isso já respinga também no ritual, que é beleza. Na hora que eu tenho que ir para fazer uma reunião com a Márcia, para fazer uma reunião com o Jean, para fazer uma reunião com a Silvana, o que eu preciso? Qual que é o ritual? Para eu ler meu livro, eu preciso ter. Preciso que meu telefone esteja longe? Eu preciso estar num lugar silencioso ou eu vou conseguir prestar atenção mesmo se eu estiver num lugar movimentado? Então, esse ritual, o repertório ele linka perfeitamente com o relacionamento. Porque se a gente quer ser o espelho dessas 5 pessoas que estão à nossa volta, às vezes, nós somos o espelho de outras pessoas. Às vezes tem pessoas que se inspiram em nós que a gente nem sabe. E às vezes uma coisa que a gente fala de diferente, uma indicação de um podcast, uma indicação de um audiobook. No começo, em janeiro do ano passado, ou foi de 2024? Eu acho que foi de 2024. Eu descobri os audiobooks, Márcia. Mas, meu Deus, janeiro de 2024 foi o mês que eu mais ouvi livros. Assim, foi recorde. Eu ouvi uns 6 livros em janeiro, porque o que que eu entendi? Que eu consegui aumentar o meu repertório, meu vocabulário, né, meu conhecimento, e que era uma forma que funcionava para mim.
Então, é a gente entender também o que funciona para gente nessa parte de aprender. Né? Cada um aprende de um jeito. Não, se eu pegar e fizer um resumo aqui do livro, anotar pontos importantes, eu vou aprender de uma forma. Se eu, tendo esse café com um café e um insight, lá com o Dimas, eu vou conseguir explanar para ele, eu vou conseguir assimilar melhor. Então, são formas diferentes que respingam nos relacionamentos e que respingam nos resultados. Então, assim, sensacional, sensacional. Né? E assim, nossa, gente, a conversa é muito boa, Samuel. A gente ficaria aqui tempos conversando, né? Ou Mas, tá, café, então, que vai, que a gente nem vê a hora passar. né? Mas assim, gente, né? Vamos chegando ao final desse momento nosso. E aí eu quero agradecer, né, a participação de todos que passaram aqui conosco. Agradecer você, né, por ter aceitado esse convite, estar aqui, né, para a gente falar e aprendermos junto. E aí, lembrando, gente, para a gente finalizar aqui, né, inicie hoje, não deixe para o amanhã o que você pode fazer hoje, tá? Então, ó, lembre, cérebro mais ação é vida. Cérebro e ação é vida. Então você precisa começar, você precisa ter foco, você precisa resistir aí às distrações que vão aparecer e vão aparecer, e você precisa finalizar aquilo que você começou, tá? Então, por isso, comece aí com 3 ações. Não coloque muito, coloque 3, mas tenha começo, meio e fim. Eu tenho certeza que você vai agradecer por ter começado hoje, né? E, Márcia, muitíssimo obrigado pelo convite. Eu amei esse nosso bate-papo. Eu quero que a gente faça mais vezes, né? A gente pode, né? Aí, ó, vão vindo os insights aqui. Isso Depois aí. eu te trago no particular, mas a gente pode fazer isso mais vezes. Muito obrigado, tá? A você, a toda a sua equipe. E eu tenho uma frase de um que eu ouvi uma vez lá quando eu morava ainda em Belo Horizonte, que é como termina é que conta, mas você também tem que aproveitar o processo. Então, às vezes a gente fica deslumbrando muito lá na frente como que termina e esquece de aproveitar o processo. Então, vamos começar. Para a gente terminar, a gente tem que começar. Né? Igual os pontos aqui que a Márcia trouxe, a gente precisa manter o foco, resistir, ser resiliente e finalizar. Porque aí, realmente, como termina é que conta, mas a gente pode também aproveitar todo esse processo. Márcia, um beijo, tá? Quero agradecer também a cada um que passou por aqui e a gente se vê em breve por aqui. Com certeza, gente. Tchau, tchau. Até mais.